Boa tarde, todo mundo. Vou fixar aqui nos comentários o tema dessa live, que é bem instigante. Boa tarde, boa tarde. Vamos chegando. Já já eu apresento o tema da live e também o meu convidado, que já já vai estar entrando aqui para conversar com a gente. Bom, agora sim, comentários fixados, boa tarde. Esse é um projeto que se chama PI Express, que eu começo no ano passado, de um desejo de falar sobre temas de propriedade intelectual e temas de propriedade intelectual que se conectam com outros que me interessam, que não necessariamente estão ligados ao direito. Então, hoje eu recebo o astrólogo Alexandre Schutt, que além de astrólogo homeopata, constelador familiar, ambientalista, enfim, terapeuta de floral. E a gente vai falar um pouquinho, e vamos dividir em duas partes essa live, né? A primeira a gente vai falar dos eclipses, o que está acontecendo daqui a pouquinho, às 3 e pouquinho, se não me engano, um eclipse solar em Áries. E depois a gente vai falar um pouco mais também sobre as questões que envolvem os direitos autorais e os astrólogos e a astrologia em si. Então vamos falar de autoria e astrologia. Então fica aí, conto com a participação de vocês também, com perguntas, vou estar aqui mediando a conversa. Tem um monte de perguntas para o Alê, mas eu quero também ouvir de vocês, tá bom? O Alê já está na sala, vou chamá-lo. Um minutinho. Ale, te mandei o convite, hein? Já entrou. Entrou ao contrário. Entrou ao contrário. Ei, Ale! Fica pequenininha. Tudo bem? Estou mais para trás. Tudo bom? Tudo em paz. Que bom te Oi, receber Flávia. aqui, que bom a gente poder conversar desse assunto que está tão em voga, né? Tá todo mundo falando, e também conseguir fazer uma interlocução com a autoria e direitos autorais, né? Num segundo momento. Então, eu já É um expliquei. tema bem legal para as pessoas refletirem, no mínimo para quem escuta também, né? Sim, sim. É. Então, eu já expliquei logo antes de você entrar como é que a live ia acontecer, né? Que a gente ia conversar um pouco dos eclipses, te apresentei, e também que no segundo momento a gente vai falar sobre autoria, astrologia e como é que funciona um pouquinho a questão de direitos autorais. Tá bom. No meu celular fica uma tela preta em cima, eu não estou vendo você, eu só estou escutando, tá? Não tá me vendo? Não, mas é um problema, acho que do aparelho mesmo, viu? Porque eu tô te vendo normal e eu queria que todo mundo que estivesse na sala também, se notarem algum problema, por favor, Para avisem, escrever, tá? né? Isso, se estiverem nos ouvindo, dá uma confirmada Bom. aí. E também conto com a participação aí de vocês, com perguntas, vou estar moderando aqui eventuais perguntas que vocês tenham para o Alê. Alê, então vamos começar do começo. Se existe algum começo, vamos falar dos eclipses. Primeiro eu quero agradecer o convite. Eu acompanho você, eu acho o máximo o teu trabalho, tanto na parte jurídica como a parte de artes. Eu acho que é uma força que você tem para isso, então eu te parabenizo. Eu vejo as pessoas mobilizadas, todo mundo junto, e eu acredito muito na cultura, muito na arte, muito no inconsciente se manifestando. Então eu gosto muito do seu trabalho. Parabéns. Obrigada, Ale. Obrigada mesmo pelo apoio. É muito legal a gente conseguir encontrando pessoas da jornada que vão sinalizando para a gente o caminho, né? Então, escolher
escolher um caminho autoral não é fácil, porque ele é solitário por vezes. Mas durante a jornada a gente encontra os pares que nos confirmam que estamos no caminho certo, né? Mas vamos lá, Lê, vamos começar pelos eclipses. A gente escolheu uma hora auspiciosa para fazer, né? Eu acho que a gente vai quase ter eclipse durante a coincidiu. live. Eu vou passar os horários, né? O horário é assim, primeiro assim, por onde passa o eclipse, eu cheguei até a fazer um vídeo, pensei até trazer o Atlas para cá, eu só trouxe o mapa, se alguém perguntar alguma coisa, eu tenho aqui o mapa para mostrar, né? Mas assim, ele começa no centro-sul do Pacífico, ou seja, a gente fala do sul do Pacífico, ele vai subindo em direção à América. É como se estivesse bem próximo à China, próximo ao Japão, e ele vai subindo, subindo, vou fazer o contrário aqui, vai subindo, subindo, e aí ele entra em terra, entra no continente, no México, entra nos Estados Unidos e entra no Canadá e segue na Islândia, né? Então, assim, é muito interessante porque esse eclipse, ele lá nos Estados Unidos tem um horário, aqui no Brasil, a gente pode dividir ele assim, a parte quando começa a tocar umbra, que é o parcial, quando começa o total, quando é o apogeu do eclipse, quando começa o término total e quando termina o parcial, ou seja, quando termina de fato. Então, o eclipse aqui no Brasil vai começar a penumbra tocando, a parte da sombra mais fraca, às 15h42, aqui do Brasil. 3h42, 20 para as 4. E aí ele começa a ficar alguma coisa oculta que não pode ver a olho nu. Você não vai conseguir ver a olho nu, mas já dá para... Os cientistas já começam a ver. E aí ele começa o total às 4h40, quase 4h38. Aqui no Brasil, óbvio, né? Mas para quem estiver acompanhando pelos sites. Tem muito YouTube, a NASA, tem um montão de local para acompanhar o eclipse. E ele chega no ponto máximo, no momento do próprio eclipse, onde a sombra, a Lua, né, ela vai ocultar a visão do Sol, que o Sol é uma estrela, né, o Sol vai estar sempre iluminando, só que aqui, do ponto de vista da Terra, a gente recebe a Lua na frente, e a Lua está no seu perigeu, a Lua está na parte mais próxima à Terra, então ela está muito maior. Tem horas que a Lua fica no apogeu, que ela é menor, tem horas que ela fica no perigeu, que ela é maior. Quanto mais próximo de órbita da Terra, é no perigeu, e ela está enorme agora. Foi ontem o ponto máximo, quase nessa Lua nova. E o horário aqui no Brasil, para quem quiser acompanhar, assim, porque talvez não tenha paciência, que são algumas horas, né? Vai ser às 6h17, ou seja, das 6 da tarde até umas 6h30, mais ou menos, é bem interessante estar acompanhando esse horário, né? Nos sites. E depois aí começa a terminar o total às 19, ou seja, 19h55, ou seja, quase 8 da noite, e termina 8h50, 8h52. Ou seja, 15h42, 16, 17, 18, 19, 20. São 5, 6 horas, mais ou menos, de espetáculo, né? E a Lê, o eclipse, para a gente contextualizar aqui, quem até não conhece muito do tema, eu te ouvi um pouco falando desse eclipse, de outros, obviamente, né? Mas no eclipse a ideia é que ela revela, o eclipse revelaria algo que estaria oculto. Essa é na parte mais psíquica dos assuntos, e que envolve também as áreas que o ser humano
convive. Então, pode ser empresas, pode ser algum assunto vinculado à política, economia, sabe? Assim, tem sempre alguma coisa que é revelada, né? Eu sempre Mas, fico pensando em mas frase assim, assim, Ale. esse eclipse, nesse sentido, ela é uma parte do funcionamento. Então, o que é interessante saber que o astro, no caso, né, nesse caso do eclipse total do Sol, o Sol ele vai ser encoberto pela Lua e depois ele sai. Então, o período que a gente fica com menos luz, né, é muito sentido por animais, é muito sentido por animais percebem esse momento, eles correm, eles se escondem, é um momento interessante, porque é como se diminuísse o chi, a energia que a gente tem todo dia, e tem que agradecer a energia do sol, né? Porque é por isso que a gente está vivo, né? Não é só por isso, mas esse é um dos principais. Então, esse é considerado o evento mais lindo que tem, né? Celestial, né? Até coloquei ontem no texto, assim, é uma coisa muito, muito, muito especial. Para ter, mas só noções técnicas, né? Vai ser a primeira vez no Canadá desde fevereiro de 79. Foi a última vez que teve, em 79. No México, desde 91, de julho de 91. E dos Estados Unidos, foi do dia 21 de agosto de 2017. Esse, inclusive, eu cheguei a mostrar em detalhes, né? E aí o que acontece? Quando entrou na área dos Estados Unidos, iniciou naquela região do Vale do Silício e cruzou os Estados Unidos até Bahamas. E quando terminou, teve hotel, uma ilha inteira que acabou com o tufão lá, né? Agora, em Yellowstone, né, teve um desmoronamento naquele outro eclipse foi uma coisa bem simples. E o que apareceu depois? Os chips da região do Vale do Silício, que a gente usa nos computadores, estava com um problema e foi descoberto exatamente no período do eclipse, bem na região onde passou. E aí teve que fazer um recall, alguns online, outros com recolher vários computadores. Então são exemplos assim, né? A gente tem ainda fisicamente falando, a gente teve vulcões na Islândia que soltaram, eu não sei a palavra técnica, que eles estavam ativos, né? Erupção. E em erupção, e foram 4 vezes num período muito curto. E essa região da Islândia é o final do percurso do eclipse que vai ocorrer agora. A gente tem na Rússia, né, a cidade de Orenburg, né, que ela é perto, coladinho do Cazaquistão, perto da Sibéria também, uma região do rio que vem da Sibéria, que está com inundações terríveis lá, e que nunca aconteceu isso, dezenas de anos. A gente teve em Taiwan, que seria o início do percurso, para quem for ver o início do percurso, que não tem como mensurar, porque é no Pacífico, né? Não tem uma área para você visualizar, somente nos estudos, que em Taiwan teve o terremoto, no Japão as águas foram para trás, no próprio New Jersey teve um terremoto também, com uma proximidade grande, né, de uns 5 quilômetros da Terra, que é 4,8. Foi rápido e interessante. A gente tem a ponte em Baltimore, exatamente também, e aí que começa a juntar com a astrologia, porque dá para fazer os cálculos da cidade, da ponte, do próprio criador da ponte, do arquiteto. Teve também um navio cargueiro que perdeu o controle e rompeu com uma ponte importante, chegaram a falecer algumas pessoas. E nos Estados Unidos, que mais tem a gripe aviária, eles estão num combate de gripe aviária,
São assuntos que normalmente a gente estuda que aparecem ou que acontecem de forma ou física, terremoto, maremoto, tufão, ou, ou inundações, ou deslizamentos também, ou acontecimentos tipo isso da gripe aviária que começam a ver, né? Uhum. E não é só nessa região, a gente tem também no Brasil. O Brasil, a gente tem a penumbra que toca, então a gente tem uma região da Amazônia, então a gente viu também, e essa penumbra, em linha reta, ela chega à França. Então a gente vê o presidente da França, veio aqui fazer acordos de exploração de minérios da Amazônia. Então tem um tema muito polêmico, muito forte isso, né? O IBAMA, que está há 90 dias também, sem fiscais para aumentar lá na Amazônia a fiscalização das queimadas, que está grande. De repente, um jornalista português na mesma linha, na mesma faixa do eclipse, o Sérgio Tavares, que a polícia para ele e conta uma versão, e de repente a versão é outra. Aí que a gente começa a ver os assuntos do que é revelado. Uhum. Eu fico pensando nessa frase, Ale, uma vez que você vê, não dá para desver. Isso. E a astrologia, quando você vai me contando tudo isso, né? Eu fico pensando como é sofisticado, sabe? Porque a gente fica numa um pouco superficial da astrologia. Você tá me Estou vendo aqui, eu até fechei todas as janelas. Aqui está muito em obra aqui em volta e avião mudou o roteiro e passa os aviões, helicópteros aqui. Não tem final de semana, é o dia inteiro assim, né? Aí eu fechei, eu pus aqui para ouvir. Você falou, o que é descoberto não dá para voltar atrás, é isso? você vê, não dá para desver, né? Então me parece que quando faz esse atravessamento desse oculto, dessa sombra e depois a luz volta, essas transformações todas que você falou aí, obviamente, que estão num contexto coletivo, geopolítico muitas vezes, mas a gente também tem que olhar para aquelas implicações que acontecem no âmbito individual, né? Eu acho que elas acontecem nessas duas esferas. Então, eu acho interessante quando você vai fazendo essa conta do que aconteceu em momentos semelhantes e vai começando a fazer um comparativo, né? Para entender um pouco que a astrologia é uma ciência, é arte e ciência. Eu fico sempre pensando nisso. Ó, posso falar, tanto faz, às vezes eu falo com um astrofísico que fala, nossa, astrologia é uma ciência. Aí eu falo com outro astrofísico que fala, meu, isso é balela, não tem prova de ciência. Mas que é uma arte, e que ela é matemática. Eu chamo o meu trabalho de matemática celeste já há mais de 20 e tantos anos, porque eu trabalho muito com cálculos, né? Muito com detalhes matemáticos. Agora, em relação ao que não é visto e de repente é visto e não é mais esquecido, o que significa isso? Olhando sem medo, né? Sem o pavor que falam dos eclipses, sem essas. Flávia, é a evolução da humanidade. A humanidade, graças aos eclipses, chacoalham a gente e fala, cara, veja de outra forma. Então, a gente fala muito isso na Cabala, que quando vem a luz, passa por Keter, desce até Malhut, ou seja, lá da parte mais iluminada, vem para o reino da matéria. Depois, nosso objetivo é voltar. E esse voltar é complexo e difícil, mas os eclipses é um dos grandes instrumentos de evolução, porque ele ativa o óbvio, aí você fala, uau, eu não estava vendo. Muitas pessoas falam, nossa, muda tudo no eclipse. Não, não. Tem pessoas que não querem ver. Tem pessoas que não querem mudar. Tem pessoas que gostam de manter a frequência por motivos ou de caráter ou de defesa, né, ou com medo de entrar com uma nova forma de ser. Mas o eclipse dá a oportunidade de você vislumbrar a vida por um outro ângulo. E tem coisas que às vezes acontecem e tem gente que fala não, são tipo negacionistas, né, que falam, né? Então é muito interessante observar os eclipses tocando no mapa das pessoas
porque a gente vê as evoluções na palma da mão da pessoa, assim, na frente, como se fosse servido de bandeja. Olhe a vida por outro ângulo. E quando a pessoa olha, é muito interessante. Pra você ter uma ideia, nas sessões, eu em atendimento, tem horas que eu chego e faço esse questionamento para o cliente. Eu falo, você lembra quando você falava assim? Isso ocorreu agora na sexta. Aí a pessoa, uau, né? Meio bobo, né? Como eu falava. Eu falei, não. Era você sem consciência. Agora você já tem consciência. Se prepare para o próximo passo. Amplie sua visão. Amplie a consciência. Que aí a gente vai chegar em vários níveis de mundos que existem para nós, né? O eclipse tem essa visão psicológica e até espiritual, de ampliar a consciência. Sim. Fico pensando na vida como esse movimento de fole, sabe, Ale? Assim como a respiração, assim como os batimentos cardíacos. Às vezes eu tenho essa ideia que o universo ele pulsa, né? Ele não só expande como a gente pensa. Às vezes é um movimento de contração e expansão. E aí talvez o eclipse seja esse lugar que vai fazendo a gente passar por lugares estreitos para um novo espaço, né? Para um outro espaço, uma outra consciência mesmo. Ó, Não sei, isso são reflexões minhas, tá? não é, Que isso é muito sério o que você está falando. Essa parte, então eu vou dividir em dois temas o que você está falando, né? Primeiro, a respiração do inspirar e expirar, inspirar e expirar, ele também, inicialmente, pela física, né, a gente fala que é uma relação de luz e sombra, né, em diversas situações. E a luz seria essa expansão, a sombra seria a contração. Só que, na verdade, existe um outro movimento em espiral, ascendente, ele direto, que ele vai te trazendo para outras consciências. Então, existe o respirar, inspirar, andando, né? É o mesmo para quem for ver hoje os movimentos em torno do Sol, dos planetas em torno do Sol, eles não estão igual a gente aprende na escola, assim, parado. O Sol também está andando. E eles vão andando com o Sol. Tem um movimento. E cada ciclo que ocorre, ele traz uma nova forma de você respirar o mesmo tema. E isso é muito legal, né? Em relação ao outro assunto, Flávia, que você falou de um caminho estreito, né? Eu acho que isso até podemos juntar com o próximo tema, que assim, o que eu observei nesses últimos, sei lá, eu trabalho há uns 40 anos com astrologia, mas antes, né? Antes, não, posterior, assim que eu comecei a observar, que eu comecei a estudar muito a parte da embriologia e o crescimento crânio-caudal, ou seja, desde que a pessoa é concebida, ela é concebida entre o pai e a mãe, fica na barriga como feto, vai desenvolvendo, desenvolve, até que chega num momento, é o nascimento, que é esse momento estreito, né, de sair. E aí depois, mesmo nascido, a criança, já o bebê, ele tem um período médio de 9 meses para o desenvolvimento crânio-caudal, ou seja, a medula aqui, ela vai desenvolver o sistema nervoso, então começa com os olhos, depois com a mão, qualquer bebezinho a gente vê isso, né? Depois começa a mexer com o braço, aí depois mexe com a coluna, até que mexe na cintura, até que começa a engatinhar, e de engatinhar fica de pé, e de pé começa a andar. Esse período da concepção até o nascimento, uma média de 9 meses, e do nascimento até estar de pé caminhando, é mais 9 meses, ou seja, o processo é de 1 ano e meio. O eclipse é igualzinho. Isso é uma fala que eu tenho passado para todos os meus clientes, para todos os meus alunos e vários colegas, porque antigamente falava, um eclipse ele dura 6 meses. Quando vem um eclipse, elimina o outro. E não é bem assim. Se fosse assim, as coisas seriam quadradas, né? E as coisas são pulsantes, né? Elas têm essa coisa igualzinha à natureza.
com estações, com dia e noite, com vento, com secura, com umidade, com fogo, com água, ou seja, tem toda uma composição. E o mesmo ocorre com o eclipse. 9 meses antes do fenômeno, ou seja, hoje, que é dia 8, né? Então a gente calcula, depois eu mostro aqui a gente calcula quando estava em julho do ano passado, início de julho do ano passado, já iniciou o processo, é como se fosse a sementinha do processo do eclipse. Isso é uma observação que em todos os exemplos, todos os alunos, a gente põe aluno o tempo inteiro, os clientes o tempo inteiro, acontecimentos, até observando as ações econômicas, políticas, tanto no Brasil no mundo, a gente vê a notícia iniciando. E aí começa, até que chega no momento do pico, que seria esse máximo da ocultação, e aí depois começa o total término e o total parcial, que é o momento de você entender o novo processo, compreender, assimilar como a vida é de fato. E, na verdade, isso é mais um movimento, se a gente pegar em sânscrito, a gente tem a palavra maya, que é ilusão, né? E a gente vê o quanto nós vivemos da ilusão. E pega a mesma palavra maya em aramaico, em hebraico, é ma'ayá, é o que foi. Então é como se a gente tenta manter um passado, pode ser remoer com alegria, com sonhos, ou com tristeza, ou com raiva, não importa, mas fica preso ao passado. Então esses eclipses, eles têm essa opção de trazer coisas novas, né? Nossa, Lê, assim, minha cabeça tá fervilhando, já tem gente falando aqui, a Caroline tá dizendo que surreal essa fala, que para ela exatamente foi isso, assim, o começo de julho se clareando hoje, né? Não tem E a... como, não tem como. É sempre, desculpa te cortar, mas é sempre matematicamente assim, sempre. E aí a gente tem que estar sempre olhando para os eclipses em relação ao que já passou, para entender que momentos que a gente viveu em determinadas datas, como você está dizendo agora, e como projeta isso para frente. Sim, sim. Mas tem muita coisa, tá? Assim, o eclipse realmente é muita coisa para estudar, tá? Tem aluno meu que está, sei lá, 8, 9 anos estudando. Os eclipses, eles se repetem quase no mesmo grau a cada 18, 19 anos. Vamos calcular 19 anos. E eles têm a ver com um cálculo que vai formar os nodos, né? É interessante saber que os nodos, ou os dracones, em sânscrito é Rahu, Ketu, em hebraico a gente chama de Tikkun, né? Que é o que eu vim arrumar, o que eu vim fazer, né? E muito interessante porque os nodos andam no caminho contrário de todos os planetas. Então, a gente olhando, os planetas vão numa direção e os nodos andam ao contrário. Então, é como você tem que aprender a andar de costas para entender ou perceber o futuro, o passado, o futuro, o presente e o passado, mudar o tempo das coisas. E aí que entra assuntos kármicos, aí que entra assuntos de alma, quando você começa a entender o significado da força dos nodos, e quando o Sol está colado aos nodos, aí, isso aqui eu posso mostrar aqui, ó, deixa eu pegar um Sol aqui. Quando o Sol, né, está colado aos nodos, né, e a Lua fica cheia, cadê aqui? A Lua fica cheia em oposição ou conjunção, tipo hoje, ocorrem os eclipses. Quando o Sol se afasta dos nodos, é só Lua nova ou Lua cheia. Toda vez que eles se encontram, numa distância específica, ocorrem os eclipses. Às vezes ocorre eclipse 4 vezes ao ano, tipo 2 dobradinhas, 2 aqui, 6 meses depois mais 2, aí chega no máximo a ocorrer 7 vezes ao ano. Isso é difícil, mas ocorre também.
E então, assim, os nodos, eles têm a ver com um movimento não material, ou seja, a gente sai da visão do dia a dia, do reino material, e a gente começa a ver uma outra visão que tem a ver, às vezes, com propostas de estudos de até outras vivências que você já teve, que você traz de outras experiências. Muito interessante. E aí aqui eu vou aproveitar a pergunta da Rose, que é o que esperar desse eclipse, e vou encaixar com uma aqui. O que significa ser o eclipse solar em Áries a 19 graus? E aí eu estou destacando os graus, porque é algo que você reiteradamente fala, né? Como uma localização, né? Bem, a primeira coisa é esse eclipse está no eixo Áries-Libra. Áries, não a pessoa. Ontem eu tive que conversar com uma pessoa que estava escutando, falar, meu filho é Áries, não é nada disso, mas o signo Áries tem uma proposta arquetípica de ser um pouco extremamente egoísta, né? De pensar para si, de querer o tempo inteiro para si. E Libra, ele pensa no outro, é o compartilhar para o outro, não para a humanidade, né? Então o eixo Áries Libra tem a ver com eu quero para mim, é da minha forma, ou eu abro mão de mim e passo para o outro. Então começa que é uma oportunidade de trabalhar os relacionamentos, né? Trabalhar assuntos vinculados a relacionamento. Então, basicamente seria isso. Mas não é só relacionamento também, é um relacionamento, por exemplo, entre países, a gente já chega na diplomacia. Libra trabalha muito essa coisa da diplomacia, Áries trabalha muito o assunto da guerra. Quando você para ver o outro, você começa a entender a função dos nodos nesse eixo Áries-Libra. Eu posso até mostrar no quadro, se você quiser, tá? Pensar que o eclipse anterior a esse é um lunar em Libra, né? Dia 25 de março. Então, temas de fato estão comparecendo, né? Ó, Flávio, eu vou mudar um pouquinho só a minha câmera. Deixa eu colocar ela aqui. Gente, uma aula, tá? Ó, eu vou fazer só para ficar mais fácil. Vamos ver se dá para ver aqui, ó. Vou pegar alguma mini régua aqui de mentira aqui, ó. Ó, vamos ver aqui. Vê se dá para ver aqui. Esse aqui, ó, cadê o sol? Perfeito. Sumiu o sol. Ó. Sumiu o sol mesmo no eclipse, ó. O sol está aqui, tá? Então você calcula de 0 a 30, aqui está 20, então um grau antes, 19. Bem aqui, a gente tem colado os três astros, né? Que é o Sol. Para quem faz aniversário hoje, tem o Sol exatamente aqui. Vou abaixar aqui. A Lua, que está chegando, né? A Lua está aqui agora. Daqui a pouquinho ela começa, ela está mais ou menos aqui. Daqui a pouquinho ela cobre o Sol. Você vê aqui, ó, a Terra, o Sol e a Lua que está chegando, ó. E a gente olhando daqui, ela está justo no ângulo com o nódo, de uma forma que o Sol não consegue passar todos os raios de luz que a Lua encobre. Só ocorre isso por causa dos nodos, tá? Aqui. Dá para ver o quadro? Agora sim, que eu tirei os comentários temporariamente, agora todo mundo está vendo. Ah, então tá bom. Então, ó, rapidinho, 19 graus, 0 a 30 graus, aqui é o signo Áries. Aqui tá a Terra, o Sol aqui, a Lua encobrindo, né? A Lua encobre, só encobre porque está próximo aos nodos. Os eclipses só ocorrem quando os nodos, os dracones, estão junto com o Sol, tá? Aqui. Então, esse é o assunto, e são três. Então, quando você me pergunta o que está acontecendo, a gente tem vários assuntos envolvidos. A gente tem Áries, a gente tem Libra, Áries e Libra, que é esse eixo entre eu e o outro, eu e meu parceiro, eu e meu sócio, eu e minha esposa, eu e meu marido, e também inimigo declarado, é o momento do inimigo declarado.
Então, esse assunto, até em guerras, os assuntos de inimigos declarados, tá? É muito interessante, porque não é uma guerra por algum motivo ali, acolá, não sei o quê. Isso é um motivo de inimigo declarado, onde a alma tem algum assunto muito antigo. E também tem esse aqui, que é o Quiron, que ele foi descoberto em 1972. O Quiron é vinculado a um professor, mas, na verdade, ele é um curador que é ferido. Ele é ferido numa flecha que pega a coxa dele e tinha um veneno na ponta de uma cobra. Eles mataram aquela cobra, não existe mais a cobra, não existe simílio, não existe como fazer um remédio similar, o antídoto, e ele fica com uma dor, porque ele é meio mortal e meio imortal. E a dor é muito grande. Então, o que ele faz? Ele faz tipo isso aqui, né? Ficar na biblioteca aqui, estudando, para tentar ver qual é a forma de resolver o assunto. Então, esse é o Quiron. Então, esse eclipse, ele tem 50 mil motivos de ser importante. Eu fiz até uma mini live antes, falando sobre o Brasil, sobre o que está acontecendo, porque esse eclipse é importante, mas o curador, junto com o Sol, junto com a Lua, e ainda uma energia vinda também de um cometa, que ainda a gente vai ver, alguém vai mostrar, algum cientista vai mostrar isso, ele mostra o quanto a gente tem que aprender a trabalhar a nossa ferida interna nos relacionamentos para poder sair disso, né? E todos estão envolvidos, isso é muito legal. Então a gente vê nas relações o quanto é importante amadurecer na relação, mesmo que seja através de discussão. Você tem que chegar na sua verdade, mas não pode confundir com a dor. A dor é um assunto para ser resolvido internamente, né? Então aqui seria uma coisa muito forte, relação eu, o outro, eu, meu sócio, com quem eu vou dividir, eu e a sociedade, o que eu posso fazer para a sociedade, também é outro tema importante, isso num contexto mais global, tá? Eu vou ativar os comentários aqui de novo, Ale, porque Tá. eu imagino que algumas pessoas tenham perguntas, então quem tiver alguma pergunta pode botar aqui que eu e o Ale a gente fala sobre. Nossa, Ale, então, é uma aula isso, né? E assim, tentando cobrir isso numa live é quase desumano, né? Fico pensando, porque são tantos detalhes, são Flávia, tantas coisas. só a oportunidade de falar já está ótimo um pouquinho, porque as pessoas Não, param para pensar, sem né? dúvida, sem dúvida. E assim, Eu acho que também estão me perguntando assim, aqui se a live vai ficar salva, ela vai sim, tá? E Ale, a partir disso que você disse, eu sei que é muito geral, né? Eu sempre fico pensando que essas receitas de bolo que valem para todo mundo, assim, eu sou um pouco desconfiada. Eu acho que a gente sempre tem que aprofundar um pouco mais. Mas, de todo jeito, existem recomendações para esse período do eclipse? Eu já li assim, ficar mais quieto, dar uma quietada, dar uma... O sim, que você recomenda? sim. Eu recomendo que a pessoa estude o mapa dela para saber se, porventura, ela faz parte desse processo. Igual eu e você, Flávia, que a gente ficou falando ontem, hoje, né, que você me perguntou do seu mapa, que eu falei que eu vou fazer, né? Mas aí você falou, nossa, pega meu sol, ascendente, lua, não sei o quê. Então, quando você sabe que o eclipse toca no seu mapa, aí você tem que estar realmente refletindo a respeito, meditando a respeito. A meditação, ela pode ser de várias formas. Ela pode ser caminhando, conversando, em processo com amigos, processo com os companheiros, processo com o terapeuta, com o psicoterapeuta. A reflexão pode ser, de repente, escrever a respeito, reler, né? Mas toda essa parte de silêncio, na Índia é falado assim, não saia, fique em casa. Outros falam assim, não converse com ninguém. Na verdade, o tema é reflexão. Aproveite essa oportunidade, mesmo com crise ou sem crise, para fazer uma reflexão, né? O
O eclipse agora, a gente tem agora uma sequência que vai culminar ainda no mapa do Brasil, uma sequência que a gente está vendo bem forte, de sequências de eclipses de novo. Então vale a pena fazer uma reflexão. O que eu tenho a ver com isso? Como é que eu posso participar? Como é que eu posso ajudar? Qual é o meu minha participação em tudo isso, né? Isso ocorre tanto em questões pessoais, questões, no caso pessoal, às vezes com a saúde, então mudar a nutrição, tentar mudar hábitos que estão há muito tempo. Então tem muita coisa que você pode fazer, né? O eclipse em si, hoje, agora, é um evento maravilhoso. Muito difícil dar alguma coisa agora aqui para alguém no Brasil. Se alguém marcou reunião, tem reunião, faz a reunião bem feito, sabe? Se vai estudar, faz bem feito. Mas vale a pena a reflexão e a conversa sobre os seus comportamentos, seus pensamentos e observar como é que você está utilizando o corpo, né? Ou seja, como você está fazendo jus ao corpo para que ele possa ter uma longevidade ou uma qualidade de vida. Muito bom, Ale, muito bom. A Caroline aqui pergunta que não entendeu muito bem por que a semente do eclipse é plantada 9 meses antes. Então, você poderia... isso aqui, quem é que falou o nome, só para eu saber? É Caroline. Então, essa é uma pergunta bem legal, tá? Caroline, esse aqui assim, tenho várias pós-graduações, né? Uma das pós-graduações que eu tenho muito respeito, até coloquei meus 2 professores terapeutas, que eu passei anos com eles, que é a Liane e o Rubens, os 2 fizeram aniversário agora, e existe um estudo por trás da parte psicológica na área da biossíntese, que é reconhecida, inclusive, pela ONU, eu tenho essa pós-graduação, tudo, internacional, que é a parte da embriologia, desde o início da concepção da pessoa, momento que a pessoa é concebida, esperma e óvulo se encontram e começa uma multiplicação celular entre mitose e meiose e vão formando inicialmente de 2 movimentos, que faz exatamente esse 8. Depois começa a criar 3 fascículos, né? 3 fáscias. A membrana, a endoderma, mesoderma e ectoderma, tá? Essas 3. Dessas 3 começa a formar cérebro, pele, uma outra forma músculos, coração, ossos, e a outra os órgãos e vísceras. Esse é todo um tempo de criação dentro da barriga da nossa mãe, que é desde a concepção até ficar quase perfeito no nascimento. A criança nasce, ela não é perfeita, ela é frágil. O eclipse também é um momento de fragilidade. Então imagine 9 meses, deixa eu pegar aqui 9 meses antes do nascimento, nasceu. A criança está frágil e ela tem mais 9 meses de desenvolvimento para ela poder sair andando. Eu trabalho muito isso em consultório para trazer a pessoa para regredir, deixar ela no ponto onde está fraco, para que ela possa progredir e ir para frente, seguir a vida, né? E está pronta para as evoluções pessoais e espirituais. E nesse processo também demora 9 meses, porque aqui atrás da coluna, né, a gente tem uma medula que passa no meio das vértebras da coluna, começa aqui no crânio e vai até lá embaixo na cauda, no cóccix. Esse desenvolvimento crânio-caudal ocorre depois do nascimento. Então, ou seja, o eclipse ocorre como se fosse o nascimento, e mesmo assim a gente ainda tem alguns meses para desenvolver esses temas. Algumas pessoas não aguentam, rompem, quebram, se machucam. Outras pessoas falam, eu vou aproveitar e vou usar essas
esses aprendizados, essa oportunidade e desenvolver, né? Então, até, isso é muito importante, tá? Se você for ver, todas as ciências antigas, todas têm a ver com desenvolvimento. Então, desde Kung Fu, Cabala, pegar o Yoga, pegar o Tai Chi, o Qigong, as nutrições, pegar os Vedas, aonde você vai pegar a cultura Iorubá, o quanto é importante você avançar no mito. E o eclipse te dá essa oportunidade de você ver, e a partir do momento, você não consegue mais ver de outra forma. Tipo assim, ó, a Terra é quadrada, né? Tem gente que fala que a Terra é quadrada, plana. Na hora que o cara percebe, ele leva um choque e fala, putz, não é nada disso. Mas não é o cara que vê assim, a humanidade via assim antigamente. Sim. E quando vinha alguém de fora, ele não acreditava. Falava, como vocês não estão vendo? Tá entendendo isso, Flávia? Não sei se consigo me Sim. expressar, A né? sensação que eu tenho, Ale, é como se a gente sempre estivesse engatinhando e aprendendo a andar, engatinhando e aprendendo a andar, sabe? Isso. Tem revelações, é como se a gente fosse para o chão de novo, ter que aprender a andar novamente, né? Por isso que talvez os efeitos do eclipse demorem mais tempo, né? Você consegue sentir os efeitos dele depois ainda. Quando você pega por exemplo, esse planeta aqui, que é Urano, né? Urano são mudanças repentinas, ele tem a ver com um raio, com uma mudança, você está preso, você está livre, você está solto, de uma hora para outra as coisas mudam. O eclipse não, ele é cíclico, como eu falei, ele demora 18 anos para dar a volta inteira, ou seja, 9 anos na metade, 4 anos e meio para fazer as quadraturas, ou seja, o tempo inteiro a gente está em processo de evolução. E quanto mais estudar, mais potência. Quanto mais potência, mais oportunidade mental de você criar felicidade na sua vida. Muito bom. Ale, tem mais duas perguntas aqui que eu queria fazer, né? Não deixar elas passarem, para a gente. E eu tenho uma também para falar de um evento que vai acontecer dia 20 de abril, que eu acho que é importante falar. Tem alguma conjuntura e alguma conjunção que eu queria que você falasse. Vamos falar Mas aqui. tem duas perguntas sobre se todos. Não são todos os mapas que serão afetados. Assim, a Kessia Não, está não, perguntando. não, E ele não, está não. perguntando se os efeitos são os mesmos para quem está em Portugal. Aí, como é que funciona em termos de localização? Não, o horário de Portugal é de acordo com o fuso horário, é mais tarde ainda. Então, você calcula, eu falei do começo parcial, o começo total, o máximo, que aqui no Brasil é 6h17, o total quando termina, que é mais ou menos quase 8 da noite, e você calcule para Portugal. Para cada país, você precisa fazer pelo fuso horário, né? Então, você pega a Terra e vê quantas horas a mais, né? No caso, Portugal é perto de Greenwich, então são 3 horas a mais. 18, 19, 20, 21, ou seja, o horário máximo ainda está acordado. O pessoal na Europa, principalmente no mais próximo de Portugal, né, da França, da Espanha, da Inglaterra, Dinamarca, essa faixa vai ser às 9h17, o ponto máximo, 21 horas e 17, lá em Portugal. Muito bom. E os eclipses também, eles têm um período, né? Porque como você pega eles circulando aqui pelos Estados Unidos, pelo México, eles entram de uma forma não total até que eles chegam numa área total, né? Tem muita gente que viajou para Houston para ver o eclipse, né? Tem muita gente que já está lá para ficar embaixo do hotel só olhando assim, no rooftop, para ver que é um espetáculo inenarrável, sei lá como fala, né? Inenarrável. Já ia falar inenarrável, mas é inenarrável. 20 de abril, o que tem 20 de abril para gente, nos astros? 20 de abril, são esses dois planetas aqui, a 21 graus e pouco de touro, então aqui é touro, ó, 0, 10, 20, 30, né? Bem aqui, eles estão próximos. Hoje, Urano está um pouquinho a 21, o Júpiter está quase chegando. Da mesma forma que a Lua está quase chegando para uma conjunção exata,
vai ocorrer o Júpiter com Saturno. Flá, são 3 assuntos importantes, tá? Porque até eu falei de outro, que é esse aqui também, ó. Saturno e Marte, que são ciclos de 2 anos e meio que ocorrem, eles estão se encontrando amanhã de grau exato, oposto ao Sol do Brasil, que está aqui, ó, vendo? No Sol do Brasil. Você está com os Eu comentários, vou né? Então tirar, acaba vou tirar para e aí para depois... quem Ih, é. Então, o Saturno e Marte amanhã. Então a gente tem primeiro eclipse agora, a partir daqui para frente, né? O eclipse agora, a Lua está chegando, vai fazer a conjunção exata na linha da Terra, ó, a Terra, a Lua, o Sol e os nodos, né? Em conjunto com Quirón. O Marte e Saturno vão fazer conjunção exata. O Marte é mais rápido, então ele está chegando em Saturno, depois passa. Esse grau exato forma uma nova história. Toda vez que 2 planetas se juntam, a gente chama de ciclo planetário. Isso aqui, aí começa um ciclo novo. E isso aqui é exatamente oposto ao Sol do Brasil. Exatamente. Então, essa semana não é fácil. Fora isso, dia 20 de abril, a gente vai ter o Júpiter chegando e eles vão estar também na mesma linha, conjunto, e essa conjunção, ela tem a ver com novas tecnologias, tem a ver também com no mundo, né? No mundo, né? Então, Marte e Saturno, infelizmente, ainda é assuntos vinculados a guerras, a brigas e até uma guerra religiosa, né? Que tem às vezes. Mas Marte e Saturno tem gente que tem isso no nascimento. Então, quando tem, é um momento que a briga fica mais alta. A live que eu fiz meia hora antes, só para jogar uma informação de um acontecimento aqui no Brasil, tem a ver com isso, né? É uma repetição. E esse Júpiter-Urano, Júpiter tem a ver com expansão, Urano tem a ver com novas tecnologias. Então, aqui começa tem muitas coisas, mas começa um novo momento, uma nova forma, inclusive de economia, que está em Touro. Isso aqui aconteceu em grandes momentos de mudanças econômicas, inclusive mudanças econômicas nos Estados Unidos, né? E então, assim, é uma coisa para se observar, né? Isso é muito importante. E aqui no Brasil, a gente tem um assunto da época do lançamento do AI-5, que o Júpiter e o Urano estavam exatamente aqui, e eles formavam um aspecto menor, que a gente chama de sesquiquadratura, de 135 graus, que mostra uma repetição de censura e tudo mais, aqui ocorrendo novamente no mapa do Brasil. Mas o que pode esperar Júpiter e Urano? Na parte positiva, né? Porque o ser humano às vezes não sabe trabalhar nos aspectos e vai por instinto animal e provoca coisas de restrição, ou seja, ele prende, isso aqui tem a ver com prisão, isso tem a ver com julgamento, né? Então, essa, como você falou de respiração, né? Essa parte de contração, de sombra desse aspecto, ele acaba limitando. Mas, na verdade, o ser humano passa por uma outra tecnologia, uma nova expansão tecnológica, né? Qualquer semelhança não é mera coincidência, né, Ale? Não, não. O que está acontecendo agora, matematicamente está escrito, não termina, até a minha assistente, a Michelle, veio perguntar, vai terminar agora? Eu falei, não, não vai terminar, isso vai continuar. Uhum. Eu voltei os comentários aqui, Ale, caso alguém tenha mais alguma pergunta, mas queria convidar todo mundo que está aqui a visitar o perfil do Ale, porque ele deu aulas já sobre eclipse, né, Ale? Você fez um vídeo agora que você acabou de postar no seu feed, mas enfim, tem gente fazendo perguntas pessoais aqui, aí eu recomendo que façam um contato com a Ale, né? Façam um mapa, enfim. Eu acho que questões muito específicas demandam uma abordagem um pouco mais individual.
No mais, Quem quiser, de fato, foi o que eu falei ontem que me perguntaram. Aí eu falei, ó, quem quiser, de fato, porque normalmente eu funciono por indicação que a pessoa está querendo fazer um processo de autoconhecimento, entrar num mergulho, né? Para não ser uma coisa à toa, né? Uma coisa de falar de astrologia à toa, que não é muito minha praia. Mas quem quiser, manda mensagem para minha secretária virtual, né? Eu vou passar o telefone aqui. É São Paulo, então é mais 5511 933 172278. eu vou colocar aqui nos comentários. Ale, fala, é 11. Quem quiser. 11 933 172278. Tanto virtual, às vezes presencial, e também agora eu e a Sandra a gente vai para a Flórida para fazer atendimentos. Então, já tem garantido 2 lugares, que é Miami Beach e Boca Raton. A gente vai dar palestras, eu vou dar a palestra minha de astrologia, ela vai dar de cabala, e eu vou fazer atendimento. Já tem gente querendo, então, para quem mora na Flórida, aí essa é uma oportunidade, tá? E Ale, sem querer perder um dos motes da nossa live aqui, Por favor. imensamente essa aula que você deu para gente. Queria falar um pouquinho sobre autoria. Por favor, esse assunto é super importante. Porque esse é um dos temas que me afetam aqui. A gente falar um pouco sobre o produto intelectual do astrólogo, né? E tudo que envolve, desde a sua jornada de formação, né? Eu acho que você traz toda essa bagagem junto, suas referências e influências, e a partir da sua leitura, dos seus estudos, da sua dedicação, do tempo que você dedica a isso, você faz uma leitura autoral sobre Então, eu acho muito interessante a gente conseguir pensar na autoria e na astrologia. Olha, esse assunto é importante. Eu ainda estou no cargo de presidente da Central Nacional de Astrologia. Logo, logo eu passo o bastão para um outro astrólogo, né? Tem que ser um astrólogo sênior, né, para pegar normalmente, e torcer que apareça uma pessoa bem entusiasmada, né, para manter a associação. A Central Nacional de Astrologia, a gente recebe vários problemas, vários pedidos de ajuda sobre a questão do plágio, né? O que é plágio, né? Plágio é uma cópia, né? Ou integral ou parcial de uma ideia, de um texto, de uma obra de alguém, não é isso, mais ou menos, né? E tem várias formas de acontecer. Quando você assume para si algo de terceiros, e não que não é seu. Né? Que não é seu. Exato. Então, por exemplo, esse assunto dos 9 meses do eclipse é um tema que me veio graças às pós-graduações e os estudos de psicoterapia corporal, né, da biossíntese, da biodinâmica, dos estudos também, quando eu estava estudando com a Anísio da Silveira, tem muita coisa por trás sobre o ciclo de 1 ano e meio. E também os nodos, né, 1 ano e meio dá 18 meses, os nodos para dar a volta dá mais ou menos 18 anos e meio também. Então é uma observação que eu comecei a falar, não é o eclipse, pô, não aconteceu nada, né? Eu tive eclipse em vários países que eu estava, não aconteceu nada. Mas acontece de uma forma avassaladora um processo, né? E quando acontece de forma avassaladora, né, a pessoa sai diferente, ela cresce e vira até uma pessoa que pode ajudar outras pessoas com isso. Então eu comecei a falar sobre isso em vários lugares, eu comecei a pôr publicamente isso. Aí os alunos já formados, né, os alunos que já se formaram, eles começaram a falar que tinham 2 pessoas falando, olha, eu que criei, eu desenvolvi e tudo mais.
Eu nem dei bola, eu pessoalmente nem dei bola, mas eram todos os alunos começaram a falar com a pessoa, falar, cara, para de falar bobeira, que você nem sabe o que você está falando. Não, é 9 meses antes, 9 meses depois, não sei o quê. E aí eu ficava observando o plágio, né? Para mim, nesse caso, tanto faz, porque eu sou professor, eu passo informações, eu compartilho luz, eu fico com uma outra postura. Mas quem escreve um livro, quem faz um trabalho, quem faz um curso, então a gente tem a Titi, a Vanessa Tuleski, Bárbara Abramo, a, a, Cláudia Lisboa. a Cláudia Lisboa e outros, né? Eu fiz até uma live a Quiroga, respeito disso para né? falar. Como? O Oscar Quiroga, né? O Quiroga também, mas o Quiroga e eu, a gente tem uma postura muito parecida, né? A gente não para de compartilhar, de passar a luz acima de tudo, ter uma visão mais espiritualista do processo, né? O Rodrigo também. Então, assim, são astrólogos que de repente fazem uma obra, né? Você para aqui, pega qualquer livro daqui, é uma obra-prima, né? E de repente a pessoa começa a imitar, né? Isso acontece muito, 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 muito. E a gente viu com o boom do Instagram, com Facebook, com YouTube, as pessoas fazendo o quê? Falando e repetindo, igual uma traca-trica, repetindo falas de outros profissionais, como se eles soubessem alguma coisa, mas não tem lá no coração, lá no osso, lá no cerne, não tem noção do que está falando. Então, essas pessoas acabam sendo mais uma fala superficial do tema, que nem sempre está errado, às vezes está certo, né? Mas superficial, mas não chega a gerar a possibilidade de ajudar alguém. Aham. Porque o profissional hoje, eu acho que o profissional chega em determinado momento, a gente está para ajudar as pessoas, né? Não é que a gente é enfermeiro e vai lá, não é isso. É dar consciência, é explicar, é mostrar para a pessoa o quão a vida é bonita e deve ser guerreada, enfrentada, né, para que a gente tenha paz, né? If you want peace, prepare for war. Sabe assim, você tem que entender o teu processo no tempo e espaço. E o astrólogo que faz o plágio, ele faz essa cópia e ele se apropria como se fosse dele, e ele perde tempo na questão do ego, ele fica se achando. Sim. Mas alguns ganham dinheiro com isso, usando material que outro criou, né? Eu penso em duas perspectivas, porque quando você fala, você me dá dois espectros, né, de interpretação, assim. Uma é dessa missão maior, que é ser astrólogo, né, que é se você está Qualquer, numa qualquer outra... profissão, qualquer profissão tem uma ação maior. Na astrologia isso fica evidente, É, porque você está ali numa leitura e em benefício do outro, enfim. Então você se coloca numa clave maior. E como é preciso estar conectado com isso como propósito e como compromisso com a própria ciência que você atua, né? Mas trazendo para o nosso mundo, a gente tem que pensar assim, ó, a foto do a foto do céu está aí para todo mundo. A maneira como cada um interpreta isso é um instrumento que vem a partir de um tempo de dedicação, de referências, de influências, que a gente não pode desconsiderar. Então, tem um resultado belíssimo de interpretação, de culturas astrológicas, que são poesias. Então, na minha concepção, a leitura de mapas e de conjunturas astrológicas, elas estão protegíveis por direitos autorais. Porque sim, você se coloca como meio, como instrumento, e na medida... E aí é interessante pensar o seguinte, Ale, o direito autoral, ideias não são protegíveis, tá? Então, se você tem a coisa na cabeça, você não tem nada. Mas quando você exterioriza isso, quando você coloca no mundo, aí nasce o direito autoral, nasce a isso. sua relação direta com a obra. É. E aí, para que Isso, você isso, precisa?
essa coisa da data, assim, né? Ah, quem criou antes? Aí fica essa briga, né? Quem exteriorizou antes. Então, assim, para fins práticos, a data da exteriorização é a data que concede o direito de autor. Agora, fico pensando nessa falta de lastro, nessa falta de suporte, de sustentação das pessoas que copiam, porque isso não pode perdurar no tempo, sabe? É, isso não pode perdurar no tempo, mas esse tipo de conflito existe. Eu estou aqui pensando também, isso eu nunca tinha pensado. A gente tem Shlomo, né, que é o Salomão, e ele tem um momento que duas mulheres falam sobre o bebê que era delas, né? Ou seja, é impossível, o bebê é só de um. E a obra, né, se a gente parar para ver uma obra, um pensamento, se você não tem como patentear, tipo uma coisa científica, você patenteia, né? Você fala, não, esse filho é meu, esse filho é meu, isso aqui foi eu que criei, eu que desenvolvi. E o Salomão fala, ok, né? Ele toma a decisão de cortar a criança no meio, e aí você vê que um tem afeto à sua obra, o outro não tem vínculo nenhum, não tem vínculo, era mais por algum outro motivo. E normalmente, com o passar do tempo, a gente começa a ver pessoas que no discurso, em vez de falar coisa técnica, em vez de pegar e, sei lá, explicar alguma coisa aqui, elas começam a falar porque eu sou o primeiro, porque eu fui o primeiro do curso, porque não sei o quê, não sei o quê. E, ao mesmo tempo, é importante saber quem é o primeiro, né? Quem são, quem iniciou um curso primeiro, quem teve contato direto com fulano, beltrano, falar suas raízes, falar a origem. Então, é importante falar e, ao mesmo tempo, é a mesma fala que o malandro usa. Ele usa a mesma fala, só que ele joga para si. Sim. Para fins de direitos autorais, inclusive, a gente fala de registro, né? Só que a lei diz que para você ter o direito de autor sobre alguma obra, você não precisa registrar. Basta exteriorizar. Então, se você faz uma leitura e posta no seu Instagram com data, aquilo dali já vale como prova de autoria para você. Eu tenho uma amiga minha que é Você faz... poetisa, ela faz isso também. Exato. Toda vez ela coloca lá. Porque Né? aí já é uma prova. Se você faz um livro, você tem um registro disso na Biblioteca Nacional. Então, você tem essas possibilidades de prova. Agora, a questão que a gente vive hoje é a internet, né? E como é difícil a gente conter as informações. E aí, talvez seja importante falar para quem está pretendendo estudar astrologia ou que estuda, talvez a importância das referências, né, Ale? A importância das e como que você. Porque eu fico pensando nessa frase. Uma vez eu conversei com um artista que ele falou assim: eu costumo colocar o chapéu na cabeça do dono. Citar a fonte. Se Citar a você de fonte, fato está se valendo. enaltecer a origem. Exato, É. exato. Eu acho que isso é muito importante. Até que você comece. Eu fico pensando nessa autorreferência que a gente busca durante a vida também. Até que você possa começar a se autorreferenciar. Mas eu acho que depende de uma jornada para você começar a fazer isso, né? Ó, uma jornada, um amadurecimento, experiências, cair, levantar, começar a entender os ciclos dos processos. Aí a pessoa começa a ter um pouco de experiência para poder falar. Eu tenho no caso a minha filha. Minha filha gosta de estudar astrologia já há muitos anos, tarô, astrologia. E de vez em quando ela tem as palavras, aí eu pego isso bem firme, né? Como o pai falou, filha, o que significa isso? Do que está falando? Aí ela repete a mesma frase. Eu falei, mas o que você está falando? Porque quem sabe, consegue visualizar. Aí ela freou e começou a estudar de novo. Eu falei, filha, pega todo o curso meu, pega das outras turmas, vai estudando, vai estudando, vai estudando. O que você tiver dúvida, você vai perguntando para mim, até você vai acompanhando os amigos, as amigas, as pessoas com que você relaciona, começa a observar o seu mapa, até você ter conteúdo. Porque aí você pode repetir a fala do outro com muito prazer. Você fala, olha, igual fulano falou,
eu vou falar para você a mesma coisa, né? Muito bonito. Falei, isso é autoria, né? Ensinando a Autoria. eu fico pensando, tem acho que é um conto indígena que fala colocar as palavras para andar, né? É walk the talk. Que se você não coloca suas palavras para andar, é como se elas se enredassem, elas se embolassem nas suas pernas, elas te fazem cair. Então, essa coerência entre o que você sente, o que você pensa e o que você faz e o que você fala, isso é autoria. Isso é autoria. Tem duas coisas que me vieram à cabeça. Primeiro, uma chinesa e outra da Disney, né? A Disney tem aquela história do Merlin, que ele saiu para namorar lá com a moça e falou pro Mickey, cuida aí um pouquinho, lá vai tudo, né? Aí o Mickey era aprendiz e feiticeiro, foi lá, fez uma bagunça, estragou tudo. Ele sabe que ele não sabe. Ele sabe que ele não sabe. Mas o ego quer não ouvir isso, né? E aí, quando sai para a rua, a pessoa ela mantém uma postura que não é real, né? E a outra história, né? Isso aí são os desenhos da Disney, tem isso. Uma outra história que meu mestre sempre falava, meu mestre de Kung Fu e de acupuntura, com a Salfa, que é penso pronto, faço agora, né? E que ele fala assim, as pernas são as ações e as mãos são as falas e pensamentos. Na hora que você juntar perna e mão, você chega numa unidade da sua ação e do seu pensamento. Então, normalmente o cara que tem acesso à autoria do tema, ele é único, ele sabe bem, ele sabe tudo, né? É muito especial esse período, né? Onde você chega numa unicidade que você pode estar em qualquer lugar e conversar de diversas formas. Quem copia normalmente só sabe repetir palavras e não tem conteúdo interno. E a é bonito demais, porque aí eu estou conseguindo dar a volta na nossa live lá para o começo, ou lá no meio, quando você fala desse movimento de ficar em pé, essa da conexão crânio-caudal. Isso, é o desenvolver. É ficar em pé esse movimento vertical. Quando você fala das pernas se movendo e a cabeça pensando e os braços, é um movimento de verticalidade, né? A gente está falando dessa capacidade de ser íntegro, de uma integridade. E me parece que a gente passa por isso, obviamente, é muito marcante quando é bebê, porque vai ficar em pé e faz todo o movimento, mas eu acho que isso acontece ao longo da nossa vida inteira. Então, quem é o bebê? O bebê é um observador que não está conseguindo andar, mas observa o pai e a mãe, no mínimo o pai e a mãe andando, os irmãos, e já vem um traço pequenininho, um traço de inveja. E aí ele tenta imitar, igual adolescente tenta imitar a identidade do mais velho. Ele tenta imitar. Então, o plágio já inicia nessa hora, com a forma de falar, hábitos parecidos. Eu me lembro quando eu era jovem, eu roía a unha igualzinho, meu primo roía a unha. Eu olhava ele, eu fazia igualzinho, mas não tinha nada a ver comigo. Aí um dia eu comecei a observar ele, que ele fazia, eu falei, não é feio. Eu falei, eu faço igual. Aí eu resolvi falar, não vou fazer igual. E aí, ano passado, eu fiz uma festa lá em casa, né? E aí ele apareceu, eu fui lá conversar com ele estava roendo a unha igualzinho. Aí eu falei, que bom que eu não segui ele, né? Mas eu acho que tem já desde pequeno a busca para se espelhar no outro. Tá? Ou seja, o conteúdo tanto faz, o importante é eu representar o outro através das minhas palavras, né? Bom, Ale, aqui, se a gente ficar, vai ter assunto até depois do eclipse, né? E eu queria encerrar com essa reflexão que você acaba de fazer, né? Que eu acho que é importante a gente pensar nas referências, mas em um dado momento da vida a gente precisa se colocar de pé, afirmar nossa própria autoria, nossa integridade e se autorreferenciar. Eu acho que é disso, né?
É, Daqui a pouco. eu tô escrevendo um livro, eu estava escrevendo dois, né? Aí eu desisti de escrever um por motivos técnicos, que é o mais fácil para mim. De repente, se eu conseguir um ghostwriter, que senta aqui comigo, eu vou falando, a pessoa vai escrevendo, talvez dê certo, mas eu estou escrevendo um livro muito técnico, com apoio e ajuda de algumas ex-alunas e ex-alunos, né? A gente cita as fontes porque, na verdade, é um trabalho em cima do outro. E eu queria, já que você falou de fechar, eu queria dar uma forma de ver Yiddish, né? Uma forma judaica de ver sobre o conhecimento, né? Uma que é enaltecida as perguntas. Normalmente, o que plageia tem respostas na ponta da língua, mas não tem perguntas internas. E é muito importante a gente ter questionamentos e perguntas internas para desenvolver o cérebro. No desenvolvimento crânio-caudal, uma das coisas são as questões, as perguntas. E todo eclipse traz questões sobre a vida, sobre a existência, porque a luz desaparece e depois, quando volta, é importante você usar as questões. E a gente vai ver um monte de cientistas agora, aproveitando o eclipse que vai ocorrer, cheio de perguntas, que vão aparecer as respostas graças às perguntas, né? E aí, o que eu queria falar da frase Yiddish, en ahuchem ben ahuchem, uma coisa assim, que é um anão, imagina que, só pego aqui, ó, né? Um anão, ele sempre vai ver mais alto quando ele está em cima da cabeça do gigante. É uma frase em Yiddish, né? Que você tem que se basear na pessoa que sabe, que é o mais alto, que é o mais velho, que é o mais conhecedor, e aí você, a partir dele, você desenvolve uma nova perspectiva do assunto. Então, normalmente, o crescimento da evolução é baseado no outro, contanto que você cite a fonte, saiba que o pensamento é dele, e você crie o seu pensamento a partir do que ele fez. Muito lindo, Ale. É isso aí. Você me falou isso antes da gente entrar na live hoje, quando a É, gente se falou mais cedo, e é. realmente é isso aí. Como que a gente consegue. Porque senão a gente não contribui com nada. Que aporte a gente está trazendo, que parcela. Se cada um aqui veio para o mundo, veio para trazer algo, veio para contribuir com algo. Eu acho que quando você está falando desse anão, somos nós mesmos, A gente sempre querendo é anão. ver um pouco mais alto, ver além, ver um pouco mais longe, né? É. Eu, eu, Ale, eu, eu quero te eu agradecer. acho que esse tema é super bonito. Sim, Os dois temas são de evolução, queira ou não queira, e a involução é quando o eclipse é muito violento ou quando a pessoa não quer crescer e ela pega os assuntos dos outros e fala, é assim, isso é meu, e ela garante uma falsa proteção na vida, sim, né? Normalmente essas pessoas caem, né? exatamente, exatamente. Mais cedo ou mais tarde. Ale, Caem e não levantam nesse tema, né? exatamente. Ale, muito obrigada. Daqui a pouco é o eclipse, ó, já está chegando. Que horas são? Deixa Que todos, eu ver. é, 15h20, né? daqui a pouco. É. Daqui Mas eu 20, queria agradecer 20 minutos inicia a parte parcial da penumbra chegando, né? para quem quiser saber um pouco mais, o Ale tem muito material no Instagram dele. Deixou o telefone aqui nos comentários. Obrigada a todo mundo que assistiu. Ale, sem palavras para agradecer esse É. tempo. Toda essa... Flávia, eu aconselho todo mundo a seguir a Flávia, que me conhece, né? Porque realmente você traz a arte em paralelo com o trabalho, né, jurídico, né? E assim, é espetacular. E eu acredito muito, 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 muito na arte e na cultura como forma de desenvolvimento do inconsciente coletivo, né? dúvidas. A astrologia é arte, na minha opinião, tá? É, Eu sei que é. tem a parte da ciência, tem o cálculo matemático, mas o que você falou aqui hoje
é arte, é literatura, é um texto lindo, sabe? Então, eu acho que é, é por aí que a gente está falando de autoria também. É. Ale, obrigada mesmo, que a gente possa se encontrar mais vezes. A próxima vez que eu te... É porque... E perdeu o som bem na próxima vez, né? Não, e a gente vai se encontrar em breve. Tá Obrigada a bom. todos. Obrigada, Ale. Olha, muito boa viagem para o Japão, estou sabendo que Ah, você está indo para lá, né? E se você for com 10 malas, eu faço encomendas, tá tá bom, bom? depois eu te mando ali. Tá Tá bom, bom, querido. Obrigada, tá? obrigada a todo mundo. Até Tá. mais. Tudo de bom. Muito obrigado. Um bom período para todo mundo, tá? Observe essa semana no Brasil também, tá? Que é um bom aprendizado. Até mais.